Olá! Hoje a nossa história não é da Bíblia, mas ela aconteceu de verdade. É uma história da tia Esther e ela se chama O Menino que Defendeu o Pai. Será possível um filho, uma criança defender seu pai? Vamos ver na nossa história. Mas se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por assistir o nosso canal. E se você gostar, se inscreve também. Dê um like, compartilhe nossas histórias para que mais crianças e adolescentes aprendam do Senhor Jesus. E a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Diogo já era um menino grande, então ele vinha e ia para a escola sozinho. Só que ele saía às 5 horas da tarde, ele morava bem perto da escola. E já eram 7 horas da noite, Diogo ainda não tinha chegado. Sua mãe estava muito preocupada, com medo de ter acontecido algo muito ruim com seu filho. De repente, ela escutou um barulho. E quando ela chegou na sala, ela viu que era o Diogo. Diogo estava subindo as escadas bem devagarinho e escondido de sua mãe, sem fazer barulho. Quando sua mãe chegou, que viu o Diogo, ela começou a reclamar: Diogo, por que tu tá chegando esse horário? E quando ela olhou bem de perto, olhem só, ele estava com a sua roupa rasgada, suja, ele estava todo machucado. E a mãe agora ficou muito brava e começou a perguntar para ele: Diogo, onde você andou? Você brigou na rua? Com quem você brigou, Diogo? Por que você fez isso? E ela falava e fazia tantas perguntas que ele não conseguia responder. E ela disse: olha, sobe para o teu quarto, vai ficar lá, não tome banho, não troque de roupa e tu não vai jantar, até seu pai chegar e ver o estado que você chegou. Diogo, bem quietinho, chorando bem baixinho, obedeceu sua mãe. Quando o pai do Diogo chegou, a mãe contou tudo para ele, que Diogo estava machucado, contou tudo. E tentando esconder, né? E disse para o pai dele: olha, você tem que dar um jeito nesse menino, você tem que discipliná-lo. Ele subiu e eu falei para ele que não era nem para se trocar, para você ver como ele estava machucado, e eu nem dei janta para ele. Eu quero que você converse com ele. Desse jeito não dá para continuar. Você precisa disciplinar esse menino. E assim o pai do Diogo pediu para que a mãe mandasse ele descer. E Diogo veio até o seu pai. Ele estava muito triste, estava cansado, machucado, estava com fome. E ele chorava bem baixinho. E o pai perguntou para ele: Diogo, por que você está desse jeito? O que foi que aconteceu? Tua mãe me contou que você chegou quase agora, meu filho. O que houve? Me diga, Diogo. Diogo não conseguia falar. E ele falava bem baixinho, chorando baixinho. Eu briguei. E o pai: fala, menino, fala alto, tu brigou com quem? Diogo falou para o pai: eu briguei com o filho da vizinha. E ele disse: o quê? Por que você brigou com o filho da vizinha? E a mãe começou a gritar também. E começou a falar: tá vendo? Eu não disse? Você tem que disciplinar o Diogo. O Diogo tá ficando diferente. Olha só se essa coisa que se faça. Você tem que resolver essa situação. E o pai começou a questionar o Diogo. E o Diogo chorava, chorava sem conseguir falar. Até que o pai pegou e sacudiu o Diogo com força. Você precisa dizer o que aconteceu, Diogo. O pai disse: fala! E ele disse: pai, eu briguei com o filho da vizinha. E o pai falou para ele: você está me fazendo passar vergonha, brigar com o filho da vizinha. Por que você fez isso, Diogo? Você vai ter que ser disciplinado. E a mãe dizia: isso, disciplina mesmo. O pai do Diogo e a mãe, eles estavam muito zangados. Então, o Diogo queria falar, mas eles não ouviam. Eles estavam tão zangados em saber que o Diogo brigou com o filho da vizinha, que eles falavam tudo ao mesmo tempo.
fala, Diogo! E ele, cada vez, ele ficava mais nervoso, mais triste, e ele só chorava. Os pais do Diogo, eles o amavam muito, e eles estavam preocupados com o Diogo. Deus, ele também nos ama. Deus, ele ama você. A Bíblia diz, em Jeremias 31:3, diz assim: com amor eterno, eu te amei. Deus nos ama muito, de uma maneira especial, porque Ele nos criou. Ele é o meu, Ele é o teu Criador. Mas os pais do Diogo, voltando para a nossa história, eles amavam tanto o Diogo que eles estavam preocupados, só que eles deixaram que a preocupação se tornasse raiva. E eles começaram a ficar zangados com aquilo que o Diogo havia feito. E todos falavam ao mesmo tempo. E eles não conseguiam ouvir o Diogo. A raiva, ela é um pecado. A ira, ela é pecado. E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. A Bíblia diz, Eclesiastes 7:20, diz assim: pois não há um só homem justo sobre a terra, que só faça o bem e nunca peque. Então não há ninguém que não peque. Eu e você somos pecadores. E o nosso pecado, ele nos separa do grande amor de Deus. Então eles continuavam zangados. Fala, Diogo, você precisa falar. E o Diogo foi e disse: pai, eu briguei com o filho da vizinha porque ele xingou o senhor. E o pai disse: mas de que ele me xingou? Ele disse: pai, ele falou que o senhor era bêbado. E ele é muito grande, pai, é aquele menino grandão, bem maior que eu. Por isso que eu estou todo machucado. Eu não podia deixar, pai. Ele fala isso do senhor. E por isso a gente brigou e ele me bateu muito e eu apanhei porque ele era maior que eu. De repente, fez um silêncio. A mãe do Diogo enxugou as lágrimas e saiu de fininho. O pai do Diogo se segurou para não chorar e mudou o tom de voz e falou com seu filho: Diogo, por favor, volte para o seu quarto, meu filho, que eu já vou lá falar com você. O pai do Diogo começou a chorar. E ele, pela primeira vez, ele sentiu vergonha. Vergonha do que ele havia feito, porque ele se lembrou que realmente ele estava se tornando um bêbado. Ele se lembrou que teve uma vez que ele bebeu tanto que ele caiu na rua. E outro dia ele chegou em casa dando gargalhadas muito altas e os vizinhos abriram a janela. Que vergonha! Ele tinha uma empresa e a empresa dele estava indo muito bem, mas de repente a sua empresa começou a ter problemas e ele começou a ficar com muitas dívidas, não tinha dinheiro para pagar os empregados. E o que aconteceu? Ele procurou os amigos e começou a beber, achando que isso ia resolver os seus problemas. E ele ficou muito triste, o coração dele começou a doer com isso. E ele começou a lembrar também dos momentos bons, quando ele saía com o filho, com a esposa, né? Quando ele brincava com o filho, eles iam tomar sorvete, ele jogava bola com o Diogo, eles iam para a igreja junto. E ele falou: meu Deus, eu não faço mais isso, eu chego bêbado em casa à tarde e Diogo já está dormindo. E ele pensou: meu filho passou vergonha por minha causa, brigou, foi machucado por causa do meu pecado, das coisas erradas que eu faço. E ele se lembrou de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele também derramou o sangue dele por mim e por você. O meu pecado, o seu pecado, porque nós vimos que todos somos pecadores, fez com que Jesus morresse numa cruz para que nós pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. A Bíblia fala em 1 João 1,7, ela diz assim: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue que Jesus derramou na cruz, ele tem poder de nos limpar e nos purificar. Mas para isso nós precisamos nos arrepender daquilo que nós fizemos
e Jesus, ele vai nos perdoar. O pai do Diogo, ele já conhecia o Senhor Jesus, mas ele se afastou de Jesus porque ele achou que na bebida ele acharia solução para os seus problemas. Ele esqueceu que Jesus é o único que pode nos ajudar a resolver os nossos problemas. E ali, naquele momento, ele pediu perdão para o Senhor Jesus, pediu para que ele o perdoasse dos seus pecados. E Jesus assim fez, porque quando cremos em Jesus como nosso Salvador, ele nos perdoa, porque a Bíblia diz que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo, ele pode nos perdoar. E 1 João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando confiamos verdadeiramente em Jesus e nos arrependemos de todo o nosso coração, ele nos limpa, ele nos purifica de todo o nosso pecado. E assim, o pai de Diogo, naquele momento, ele falou com o Senhor Jesus e ele disse: Jesus, eu quero que a minha vida a partir de agora seja diferente. Me ajuda, eu não quero mais beber, eu quero ser aquilo que eu era antes. Por favor, Senhor Jesus. Jesus ouviu a oração dele e o perdoou. Ele ouve a sua oração. Se você já tem o Senhor Jesus como Salvador, você deve sempre contar para ele todos os seus problemas. Se você está passando por alguma dificuldade, também contar para ele as suas alegrias. E se você nunca recebeu Jesus como Salvador, não espere. Se você crê que você é pecador, que faz coisas que desagradam a Deus, porque pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, como mentira, desobediência, ouvir coisas que a gente sabe que está errado, assistir no YouTube, nos tablets, coisas que a gente sabe que não agrada a Deus. E também quando a gente pode ajudar uma pessoa a fazer coisas boas e a gente não faz. Essas coisas desagradam a Deus. E tudo que desagrada a Deus, tudo que é contrário à palavra de Deus, é pecado. Quando Deus diz, faz assim, e a gente faz do nosso jeito, estamos pecando quando não fazemos do jeito que Deus quer. Você também, se você tem capacidade para entender isso, que você faz coisas que desagradam a Deus e você precisa da salvação, precisa que Jesus perdoe você dos seus pecados, fale para Ele, ore, converse com Ele, conte para Ele e diga para Ele que você quer que Ele te perdoe, que você quer que Ele te limpe, que Ele te purifique, que Ele venha fazer morada dentro do seu coração. Jesus vai fazer porque Ele ama você. E o pai do Diogo, agora que ele já tinha falado com Jesus, ele vai lá no quarto do Diogo. Ele pede perdão para o seu filho, limpa os machucados dele, leva comida para ele comer. E ele disse: filho, você defendeu o pai, mas de hoje em diante eu é que vou defender você. Nunca mais, filho, nunca mais eu vou fazer isso que eu fiz. De hoje em diante, meu filho, você pode contar que eu vou ser um pai diferente para você. E realmente, o pai do Diogo, ele se tornou um homem diferente, porque quando ele estava com problema, ele pedia para que Jesus o ajudasse. Diogo, ele brigou na rua, não avisou a sua mãe, chegou tarde, deixou sua mãe nervosa. Isso que ele fez é errado. Quando nós temos algum problema, devemos de contar para os nossos pais, devemos de contar para Deus e buscar ajuda, porque Deus, ele nos ajuda e ele ajuda você nos momentos mais difíceis, porque ele está com você. Vamos ler mais um versículo. Isaías 41:10 diz assim: eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então Deus, ele vai sempre nos ajudar se nós o buscarmos e falarmos com ele. Se você tiver qualquer problema, fale com Deus, que ele vai ajudar você. Meu querido adolescente, minha querida criança e algum pai que está ouvindo a nossa história, se você está passando por alguma dificuldade, fale para Deus.
Se você é um pai que já conhece o Senhor Jesus e está afastado dos caminhos dele, volte-se para ele. Ele ama você, ele quer perdoar você. Ele quer voltar a fazer parte da sua vida. Ele está com você e ele te ajuda nos momentos difíceis. Agora o pai do Diogo saía com seu filho, sua esposa, eles iam para a igreja todos os dias de manhã, ele lia a Bíblia com a sua família. A família de Diogo agora era uma família totalmente diferente, porque o seu pai mudou, porque buscou o Senhor Jesus e confiou em Jesus para mudar a sua vida. Lembre-se que Deus ama você. Você é precioso para Ele. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.